Era julho do ano 64 depois de Cristo. A cidade dormia. O fogo começou nos armazéns perto do Circo Máximo, num ponto onde as chamas podiam se alimentar de madeira, óleo e vento ao mesmo tempo. Em poucas horas, o que era uma faísca virou uma muralha. Os moradores dos andares superiores das Insulae acordaram com a fumaça já dentro dos quartos. Muitos não saíram. Os que saíram encontraram ruas estreitas demais para fugir. Roma queimou por 6 dias. Depois, apagou por 2. Depois voltou a queimar por mais 3. Quando terminou, 3 dos 14 bairros da cidade tinham desaparecido completamente. 4 mal existiam. 7 sobreviveram com cicatrizes. O que se perdeu naquelas chamas não era só pedra e madeira. Era o maior experimento urbano que a humanidade já tinha tentado até então. Porque antes do fogo, Roma era algo que o mundo nunca tinha visto e nunca mais veria igual. A maior parte dos romanos não vivia em casas espaçosas como as que aparecem nos filmes. A mansão com pátio interno, jardim e mosaico no chão, a famosa domus, era privilégio de uma minoria rica. O cidadão comum morava em prédios chamados insulae, que eram estruturas de até 6 ou 7 andares, erguidas com tijolos, argamassa e madeira. Esses prédios eram alugados por famílias inteiras que ocupavam um único cômodo, ou quando muito, 2. Sem elevador, sem banheiro privativo, sem cozinha. O problema não era só o espaço, era a segurança. As insulae desabavam com frequência assustadora. Os andares superiores eram os mais baratos, justamente porque, além de exigirem mais esforço para subir, eram os que primeiro cediam. Os incêndios eram outra ameaça constante. Roma queimou tantas vezes que o próprio imperador Augusto criou um corpo de vigias noturnos chamados vigiles, que tinham entre suas funções combater chamas antes que se espalhassem pelos quarteirões. Mesmo assim, o grande incêndio do ano 64 d.C., ocorrido durante o reinado de Nero, destruiu grande parte da cidade. Bairros inteiros desapareceram em poucos dias. Cozinhar dentro de casa era perigoso demais. A maioria dos moradores de Insulae não tinha cozinha funcional. O fogo aberto num espaço pequeno e cheio de madeira era uma receita para o desastre. Por isso, a vida alimentar dos romanos de classe baixa e média se passava amplamente nas ruas. Roma estava cheia de termopólia, estabelecimentos que funcionavam como um misto de lanchonete e restaurante popular. Eram balcões de pedra com grandes recipientes embutidos, chamados dolia, onde os alimentos ficavam mantidos quentes. Ali eram servidas sopas de legumes, lentilhas cozidas, pão com azeite, pedaços de queijo e carne de carneiro. Para o trabalhador que saía cedo e voltava tarde, o termopólium era onde o dia começava e terminava. Arqueólogos identificaram mais de 800 desses estabelecimentos em Pompeia, uma cidade muito menor que Roma, o que dá uma ideia de como a capital devia estar repleta deles. O pão era a base da alimentação. O Estado romano distribuía gratuitamente todos os meses uma quantidade de trigo para os cidadãos registrados em Roma. Esse programa, chamado a Nona, alimentava uma parcela significativa da população urbana. Em seus momentos de maior abrangência, chegou a beneficiar 200.000 famílias. Era uma medida tanto social quanto política. Uma população faminta era uma população perigosa. Além do trigo, o vinho era onipresente. Mas o vinho romano pouco se parecia com o que tomamos hoje. Era espesso, muitas vezes misturado com mel, especiarias ou resina e quase sempre diluído em água. Beber vinho puro era considerado um exagero associado a bárbaros e a pessoas sem controle. A água misturada à bebida não era um sinal de fraqueza. Era um marcador de civilização. Falando em água, Roma foi a primeira civilização da história a construir um sistema de abastecimento de água corrente em escala urbana. Os aquedutos romanos transportavam água potável de fontes distantes, às vezes a mais de 70 quilômetros, por meio de calhas de pedra que usavam apenas a gravidade. No auge do Império, 11 aquedutos abasteciam a cidade com mais de 1 bilhão de litros por dia, suficiente para cada habitante dispor de mais de 800 litros,
uma quantidade que supera o consumo médio diário de muitas cidades modernas. Essa água alimentava as fontes públicas espalhadas pela cidade, as termas e os chafarizes dos bairros. Quem podia pagar levava encanamento até sua domus. Para os demais, bastava caminhar poucos quarteirões até a fonte mais próxima. Numa época em que a maioria das civilizações dependia de rios e poços contaminados, ter água limpa a alguns passos de distância era uma vantagem sanitária que salvava vidas. As termas eram muito mais do que banheiros públicos. Eram centros sociais. Em Roma, entrar nas termas custava muito pouco ou nada, dependendo da época e do imperador no poder. Dentro delas, havia piscinas de diferentes temperaturas, o frigidarium de água fria, o tepidarium morno e o caudarium quente. Havia salas de exercício, bibliotecas, lojas, jardins e espaços para conversas. Ricos e pobres dividiam as mesmas águas. Negócios eram fechados ali. Amizades eram formadas. Fofocas circulavam. A terma de Caracalla, construída no início do século III d.C., comportava simultaneamente cerca de 3.000 usuários. Suas paredes eram cobertas de mármores importados de todo o Mediterrâneo. Seus pisos tinham mosaicos com cenas de gladiadores e atletas. Era uma obra de engenharia e estética, que não teria equivalente no mundo ocidental por mais de 1000 anos. Se as termas eram o espaço da sociabilidade cotidiana, o Coliseu era o espaço da espetacularização da violência. Inaugurado no ano 80 d.C. pelo imperador Tito, o anfiteatro acomodava entre 50.000 e 80.000 espectadores. Tinha uma engenharia de circulação tão sofisticada que o espaço inteiro podia ser evacuado em menos de 15 minutos. Tinha toldos retráteis, chamados velarium, que protegiam a plateia do sol. Tinha corredores subterrâneos por onde gladiadores e animais chegavam à arena sem que o público os visse antes do momento certo. Os jogos gladiatoriais eram populares, mas precisam ser entendidos em seu contexto. Não eram batalhas travadas até a morte como regra, embora a morte ocorresse. Os gladiadores eram profissionais treinados que representavam um investimento financeiro considerável para seus donos. Matar ou ser morto em cada combate arruinaria economicamente os organizadores dos jogos. A maior parte das lutas terminava quando um dos gladiadores era dominado e o árbitro ou o público decidia sobre seu destino. Um polegar virado para baixo era o sinal de morte. Mas pesquisas arqueológicas sobre esqueletos encontrados em cemitérios de gladiadores mostram que muitos sobreviveram a múltiplas lutas e morreram muito mais tarde de causas naturais. Além dos gladiadores, havia as venationes, caçadas de animais selvagens trazidos de todos os cantos do império. Leões da África, ursos da Germânia, crocodilos do Egito, elefantes da Índia. A movimentação de animais exóticos em direção a Roma era um negócio complexo e constante. Calcula-se que nos jogos comemorativos da inauguração do Coliseu, mais de 9.000 animais foram mortos ao longo de 100 dias. Se você pudesse pausar aqui e pensar, o que une uma terma pública com o Coliseu, os Termopólia com os aquedutos? A resposta é simples. Era uma cidade projetada para manter uma multidão funcionando, não por bondade, por necessidade. Uma população urbana sem distrações, sem comida, sem água, sem um lugar para se lavar, é uma bomba relógio. Os governantes romanos sabiam disso melhor do que ninguém. As corridas de biga no Circo Máximo eram talvez ainda mais populares do que os gladiadores. O circo comportava 250.000 espectadores, maior do que qualquer estádio esportivo existente no mundo atual. Os aurigas eram as estrelas do seu tempo. Tinham nomes conhecidos por toda a cidade, grupos de fãs apaixonados, contratos que valiam fortunas. As 4 facções chamadas azul, verde, vermelho e branco dividiam a cidade como times de futebol dividem certas cidades brasileiras hoje. Apostas, brigas, rivalidades que chegavam às vias de fato. A paixão pelo circo tinha dimensão religiosa. A religião em Roma era ela própria, um sistema complexo e em constante transformação. Os romanos não tinham uma fé única e exclusiva. Eles absorviam os deuses dos povos que conquistavam.
Os deuses gregos foram incorporados quase integralmente com novos nomes. Deuses orientais chegaram com os soldados que voltavam das campanhas do Oriente. Cultos egípcios, como o da deusa Ísis, tornaram-se populares em Roma nos séculos I e II depois de Cristo. O Império tolerava a diversidade religiosa desde que os cultos não ameaçassem a ordem pública nem se recusassem a reconhecer a autoridade imperial. Os cristãos foram perseguidos exatamente porque se recusavam a isso. Para um romano, a recusa em oferecer incenso aos deuses do Estado não era apenas uma postura religiosa. Era um ato político. As perseguições foram intermitentes, mas brutais quando ocorriam. Nero as usou como bode expiatório após o grande incêndio. Diocleciano promoveu a mais sistemática de todas, no início do século IV depois de Cristo. E então, em menos de uma geração, o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e o império virou de cabeça para baixo. Mas por baixo de toda essa grandeza havia estruturas profundamente violentas. Roma foi construída com trabalho escravo. Estima-se que, no apogeu do império, entre 1/5 e 1/4 da população da Itália era composta por escravos. Nas fazendas, nas minas, nas obras, na casa dos ricos. Escravos não tinham direitos legais. Podiam ser comprados, vendidos, punidos com crueldade extrema, executados. Uma rebelião de escravos, como a liderada por Espartacus entre 73 e 71 a.C., aterrorizava as elites justamente porque revelava a fragilidade do sistema que sustentava sua riqueza. A desigualdade era visível em todos os detalhes. O senador que passava em liteira carregada por escravos, evitando tocar o chão das ruas, era a mesma figura que aprovava leis sobre distribuição de trigo para os pobres. O sistema funcionava porque os pobres tinham pão e entretenimento. A famosa política do pão e circo, e porque o Estado mantinha uma força militar capaz de reprimir qualquer tentativa de ruptura. O exército romano merece um capítulo à parte. As legiões eram a espinha dorsal do império. Cada legião era composta por cerca de 5.400 soldados, organizados em coortes e centúrias. O treinamento era exaustivo. A disciplina era rigorosa ao ponto da brutalidade. Um soldado que fugia em batalha podia ser executado por seus próprios companheiros, num ritual chamado dizimação, onde 1 em cada 10 homens de uma unidade que houvesse desonrado o exército era morto por sorteio. O exército construía estradas, erguia pontes, estabelecia acampamentos que se tornavam cidades. A rede de estradas romanas, com mais de 80.000 quilômetros de extensão, permitia que tropas se movessem com rapidez suficiente para esmagar rebeliões antes que se espalhassem. O colapso de Roma não aconteceu de uma só vez. Foi um processo lento, doloroso e multifacetado que durou mais de 2 séculos. O Império Romano do Ocidente costuma ser datado como encerrado no ano 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano ocidental, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Mas isso é apenas um marcador formal. Na prática, Roma foi sendo esvaziada por dentro muito antes disso. A pressão de povos que avançavam pelas fronteiras, visigodos, hunos, vândalos, era real. Mas o império também sofria com crises internas graves. Instabilidade política, com dezenas de imperadores em sequência rápida, pressão fiscal que destruía a classe média e doenças como a peste antonina, que matou entre 5 e 10% da população do império entre os anos 165 e 180 depois de Cristo. A moeda foi desvalorizada ao ponto de perder quase todo o seu valor em prata. Cidades foram abandonadas. Campos foram deixados sem cultivo. A cidade de Roma, que no século II depois de Cristo tinha mais de 1 milhão de habitantes, tinha menos de 100.000 no início do século VI. As termas fecharam porque não havia mão de obra para mantê-las. Os aquedutos entraram em colapso parcial. Gado pastava no Fórum Romano. As pedras do Coliseu foram retiradas para construir igrejas medievais. A biblioteca era o pó. A grandeza, uma lembrança que ninguém sabia mais nomear direito.
O que sobreviveu foi diferente do que existia, mas não menos poderoso. A língua latina transformou-se no português, no espanhol, no francês, no italiano e no romeno. O direito romano virou fundamento dos sistemas jurídicos ocidentais. A Igreja Católica adotou a estrutura administrativa do Império e a espalhou por todo o mundo. A arquitetura de arcos e cúpulas influenciou cada geração de construtores por 2000 anos. O calendário que você usa para marcar seus compromissos foi reformado por Júlio César e aperfeiçoado séculos depois, com base no sistema romano. Roma não desapareceu. Ela se fragmentou e se distribuiu pelo mundo. Parte dela está nas palavras que você usou hoje. Parte dela está no sistema de leis que rege o contrato que você assinou na semana passada. Parte dela está na planta da catedral da sua cidade. Parte dela está no modo como governos se organizam, como fronteiras são traçadas, como impérios se constroem e como eles inevitavelmente terminam. 2000 anos atrás, havia uma cidade onde 1 milhão de pessoas se apertavam em prédios barulhentos, comiam pão de pé num balcão de pedra, tomavam banho com desconhecidos e torciam por times de corrida como se a vida dependesse disso. Essa cidade caiu, mas o que ela construiu, consciente ou inconscientemente, nunca parou de funcionar. E se você ainda consegue ler este texto, falar este idioma, viver num estado com leis escritas e instituições que persistem além de qualquer governante, então, de alguma forma que poucas civilizações conseguiram, Roma ainda está aqui. Há um detalhe sobre Roma que raramente aparece nas discussões populares. O papel das mulheres era muito mais complexo do que a imagem de simples submissão que muitos imaginam. Sim, mulheres romanas não tinham direito ao voto, nem podiam ocupar cargos políticos. Mas na prática cotidiana da cidade, especialmente nas classes mais altas, elas administravam propriedades, gerenciavam negócios, educavam filhos e, em muitos casos, exerciam influência política indireta através dos maridos e filhos. Algumas foram figuras históricas de peso. Lívia, esposa de Augusto, foi considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo antigo, capaz de influenciar decisões imperiais durante décadas. Agripina, mãe de Nero, chegou a aparecer em moedas ao lado do filho, um privilégio raramente concedido a mulheres no mundo romano. As crianças tinham uma infância curta. A mortalidade infantil era altíssima. Calcula-se que entre 1/3 e metade das crianças nascidas em Roma não chegavam aos 10 anos de idade. As que sobreviviam eram rapidamente integradas ao mundo adulto. Meninos de famílias ricas começavam sua educação formal, com pedagogos privados, muitas vezes escravos gregos cultos, e aos 16 anos já podiam vestir a toga viril, símbolo da entrada na vida adulta. Meninas casavam cedo, frequentemente entre 12 e 14 anos, em arranjos negociados pelas famílias. A medicina romana era um campo fascinante de mistura entre superstição e observação empírica. Galeno, o médico mais influente do Império, desenvolveu teorias sobre o corpo humano que dominaram a medicina ocidental por 14 séculos. Ele realizava dissecções em animais e, às vezes, em corpos humanos, buscando entender o funcionamento dos órgãos internos. Os hospitais militares romanos, chamados valetudinaria, eram estruturas organizadas com salas separadas para diferentes tipos de ferimentos, instrumentos cirúrgicos padronizados e procedimentos para lidar com infecções. Para a época, era medicina avançada. Ao mesmo tempo, a mesma sociedade que produzia Galeno consultava oráculos, oferecia sacrifícios para curar doenças e usava amuletos contra o mal-olhado com toda a seriedade. Essa coexistência de razão e crença, de grandiosidade e brutalidade, de inclusão e exclusão, é o que torna Roma tão difícil de julgar com os critérios do presente e tão impossível de ignorar. Ela foi simultaneamente o projeto urbano mais ambicioso do mundo antigo e uma máquina de opressão funcionando com eficiência industrial. Produziu filósofos, engenheiros e poetas, enquanto matava escravos por entretenimento. Foi capaz de criar leis que protegiam os cidadãos e de ignorar completamente essas mesmas leis quando era conveniente ao poder.
É por isso que Roma permanece tão presente no imaginário humano, não como um ideal a ser imitado, mas como um espelho que revela o que civilizações são capazes de construir e destruir ao mesmo tempo.